O tema é um tema difícil, andai nele. Está no Colossenses capítulo 2, versículo 6. Eu queria saber quem trouxe a Bíblia. Levanta a sua Bíblia. Porque sem Bíblia fica difícil acompanhar a palavra. Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia, por favor, levantar. Muitos não trouxeram. Sente perto de uma pessoa que tem a Bíblia, você que está sem Bíblia, para poder acompanhar os versículos, porque nós não vamos projetá-los, vamos ter que ler. E a palavra do Colossenses é uma extraordinária. Diz assim o versículo, tema da palavra: andai nele. Eu vou falar hoje à noite e amanhã de manhã eu vou dar continuidade a essa palavra, para depois haver a reunião de grupos, estudo em grupos. Então nós precisamos acompanhar para poder participar dos debates no estudo de grupo. Então vamos ler juntos o versículo do Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, 6. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vamos repetir? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A introdução, eu começo dizendo que o apóstolo Paulo importava-se muito com o crescimento espiritual dos colossenses. Não só dos colossenses, mas também a sua preocupação estendia-se à maturidade espiritual dos demais cristãos da época. E o fundamento da conduta cristã é o senhorio de Cristo, ou seja, Cristo Jesus, o Senhor. Vejamos Jesus no Colossenses, no capítulo 1. Eu podia dar o capítulo todo, mas aí passa muito do tempo, tirei o cerne do assunto, que é o versículo de 15 a 18. Abra a Bíblia aí. Colossenses 1, 15 a 18, veja quem é o nosso Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Um pequeno comentário sobre esse texto. A palavra imagem indica que Jesus, o Filho, é a representação do Deus invisível do Antigo Testamento. Quer dizer, um Deus agora visível, representando o Deus invisível do Antigo Testamento.
Isso está no capítulo 1, versículo 15 que nós lemos. Jesus também representa a humanidade sem pecado. Isso desde o Gênesis. Lá no Gênesis, no 1:26, fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fomos feitos à imagem de Cristo e à semelhança de Cristo. E aí diz o texto, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Você sabe que tem muitos crentes que não sabem que a igreja é corpo? Esse pessoal que falta muito nos cultos, não entende que se a igreja é corpo, e aqui vai falar o seguinte, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Amém ou não? Então, irmãos, a igreja e Cristo funcionam como um só organismo. Todos os cristãos são batizados no Espírito Santo, todos. Quem não tem o Espírito não é cristão. A identidade do membro do corpo, que é a igreja, é a presença, a habitação do Espírito Santo nele. A igreja e Cristo funcionam como um só organismo. Todos os cristãos são batizados no Espírito, que os forma num corpo, a igreja. O título primogênito, que nós lemos no texto, não quer dizer que Jesus foi criado. No 1:18, que nós lemos no 1:18. E sim que ele tem a primazia e está acima de toda a ordem criada. Assim andai nele. A união íntima e espiritual e viva entre o crente e Cristo é mencionada repetidas vezes nessa carta de Colossenses. Nele, olha o texto, o versículo 7 do capítulo 2. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Você vê um crente verdadeiro, e que vive a palavra aqui de Colossenses, em tudo ele dá graça. Ele sabe que agrada a Deus agradecer, viver em agradecimento por tudo. Andai nele, vivei nele. Por que eu estou dizendo andai nele, vivei nele? Porque a tradução é a mesma, tanto uma como a outra. Na Bíblia, que é produzida na Inglaterra, fala vivei nele. E as Bíblias produzidas em outros lugares diz andai nele. Então, andai nele, vivei nele, e a nós que fomos sepultados juntamente com ele
no batismo, e que estávamos mortos pelas nossas transgressões, Ele nos deu vida. Se Ele te deu de vida, e te deu vida abundante, é para você viver nele. É para você viver juntamente com Ele, perdoando todas as nossas ofensas e delitos. Quer dizer, além de nos conceder vida abundante, vida espiritual, ainda perdoou todas as nossas ofensas e pecados. Amém ou não? Eu quero fazer um parente aqui. Tem um irmão reclamando muito de mim, porque eu exijo, falo para ele, eu digo assim, amém, provocando amém. E ele não gosta. Mas ele não está aqui hoje, eu vou provocar. Quer dizer, porque se você ler os Salmos, são 5 livros de Salmos, todos eles terminam com amém ou com aleluia. Porque a palavra amém é super importante na palavra. E aleluia, então nem se diga. Então, se você está ouvindo Deus, você não está ouvindo a Bíblia, eu estou falando a palavra de Deus. E se a palavra fala com você, ela desperta o amém. Ela leva o Espírito a falar amém. Ela convoca a parte que está ouvindo, que está sendo abençoada, a reconhecer a Deus com a sua palavra de amém. Assim seja, é assim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é produzida pelo Espírito Santo em nós. Então, irmãos, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E aí então a proposta da minha palavra nesta noite é: se recebemos Jesus como Senhor e fomos batizados em seu nome, assim também andemos nele. Mas como vamos andar? E esses textos, que são muitos do Colossenses, nos indicam o andar dos crentes. Primeiro tema desta palavra, o andar dos crentes. Quem é crente aqui? Levanta a mão. O andar dessas pessoas que são crentes. Se você esqueceu de levantar a mão, eu vou dar outra chance. Eu vou falar sobre o andar dos crentes, o andar dos cristãos. Quem é crente aqui? Você que não levantou, vai ficar crente. O andar dos crentes está em resumo no capítulo 6, versículo 4 de Romanos. 6, 4, que diz o seguinte, dou tempo para você achar. 6, 4. De Romanos, capítulo 6, versículo 4. Uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é ouvir e ler a palavra. Isso está em Apocalipse. Quando você ouve e lê, a bênção é completa da palavra. Então vamos ler. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andemos nós também em novidade de vida. Isso é verdade se em Cristo morremos e fomos sepultados com Ele por meio do batismo. Então também estamos unidos a Ele na sua ressurreição. Assim andemos nós também em novidade de vida. Por quê? Viemos à sua igreja e pedimos o batismo porque cremos no Senhor Jesus. E cremos no Senhor Jesus não só como Salvador de nossas vidas, mas cremos em Jesus Cristo como o Senhor de nossas vidas. E daqui a pouco explico o Senhor. Se formos batizados e sepultados com Ele, e ainda mortos para os nossos pecados, participamos no Espírito da sua ressurreição, então andemos em novidade de vida. Ninguém que é batizado, que entra na água para morrer com Cristo, com os seus pecados, pela fé, e sai ressurreto com Cristo, sai com os pecados que entrou. No batismo, nós somos totalmente perdoados e saímos para viver uma novidade de vida, uma vida nova, amém ou não? E aí, para você conservar essa vida nova, esse testemunho de vida, você precisa andar no Espírito. Então eu pus aqui, andai no Espírito. Acha aí, Gálatas 5, versículo 16 a 21. Andai no Espírito. Gálatas 5, 16 e 21, que diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. E o Gálatas fala ainda em outro lugar que vivemos no Espírito. E lá diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí você fica pensando, poxa, ele está falando tanto em andar, o que significa andar? Eu tomei nota agora do dicionário. Andar vem do latim ambulare. Andar significa seguir. Siga Jesus. Prosseguir. Funcionar. Proceder. Agir. Portar-se. Movimentar-se. Estar. Eu gosto muito dessa palavra. Se você está em Cristo, é andar com Ele, é estar em companhia de Cristo, é viver em determinado estado, é um ritmo. Expliquei um pouco do que é andar. Andai em amor. Eu falei andar em espírito, que não mais satisfazemos os desejos da nossa carne.
o Espírito de Deus em nós luta com a carne nossa. E a carne luta contra o Espírito que está em nós. Só que o Espírito vence a carne. Por isso você tem que andar no Espírito, permanecer no Espírito, seguir no Espírito, para poder vencer a carne. As obras da carne, a palavra que está falando agora, palavra de Deus. As obras da carne, eu não precisava nem citar, porque o Colossenses traz tudo. As obras da carne, no capítulo 3 de Colossenses, versículo de 9 em diante, fala das obras da carne. Mas eu vou repetir as obras da carne de Gálatas. As obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual. Por exemplo, um namoro de solteiro fazendo sexo é imoralidade sexual. Impureza, libertinagem, idolatria. Você pode fazer uma imagem até de Maria, mas idolatrar a imagem é obra da carne. Feitiçaria, inimizades, ódio e discórdia, ciúmes, inveja, ira, egoísmo, orgias. Você vê muito isso agora no carnaval. E tem uma igreja com um bloco lá, uma igreja evangélica aqui de Bauru. Embriaguez, dissensões, facções. Aqueles que praticam essas coisas, diz a palavra, não herdarão o reino de Deus. Andai em amor. Para andar em Cristo tem que andar em amor. Efésios 5:2. O que diz Efésios 5:2? Acha aí na Bíblia. Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. O que é aroma suave? Tomei nota no dicionário. Aroma suave é a oferta de Cristo, de si mesmo, pelo ser humano caído, agradou e glorificou a Deus o Pai. Porque demonstrou de modo mais completo e perfeito o soberano, incondicional e divino amor de Deus. O fato de Jesus ter entregue a sua vida para agradar ao Pai foi um aroma suave a Deus. Andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. Cristo tomou sobre si o nosso pecado e deu a sua própria vida para que pudéssemos ser redimidos de nossos pecados e recebêssemos uma natureza nova e santa e herdássemos a vida eterna. De modo que o ato do filho para o pai
Foi um aroma suave. Foi um cheiro suave. Agradou o Pai. Andai com cautela, andai em Cristo. Isso está no Efésios 5,15. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Andai na luz. Isso está em 1 João 1,7. Andai na luz. Diz assim o 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você conhece na igreja uma pessoa que não tem comunhão com ninguém? Não anda na luz. Para ter comunhão, é preciso estar na luz. Porque Jesus é luz do mundo. Andar na luz é viver em conformidade com a palavra de Deus. A comunhão, que é o conhecimento compartilhado da luz do amor de Deus, é uma das satisfações mais profundas da vida. Com a expressão que está aqui no versículo aqui, ó. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Como que eu sei que eu estou hoje sem pecado aqui? Porque eu tenho comunhão até com os meus inimigos hoje. E isso não é de mim. É do Espírito de Deus. A comunhão, que é um conhecimento compartilhado da luz e do amor de Deus, é uma das satisfações mais profundas da vida. Com a expressão o sangue de Jesus, identifica-se o ponto central, o ponto focal mais importante, que é a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo não podia haver o que há aqui agora. A cruz é que trouxe a obra redentora de Cristo a nós todos. Semelhança com Cristo. 1 João, onde você está, em capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. No estudo em grupos, vamos poder estudar melhor. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quem está em Cristo aqui, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Todos os que estão em Cristo devem também andar em Cristo. O padrão de obediência é o exemplo de Cristo, porquanto para isso mesmo fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos, numa vida irrepreensível, confiando na providência soberana de Deus.
Segundo ponto, andai nele, ponto central da palavra. É o segundo ponto. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Andai é um termo comum no Novo Testamento e indica a conduta diária do cristão. A união íntima, espiritual e viva entre o crente e o Senhor Jesus é mencionada repetidas vezes na carta de Colossenses. Veja o versículo 1, capítulo 1, o versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 de Colossenses. Andai nele, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você vê na igreja, alguns crentes sempre a mesma coisa, não crescem espiritualmente. Passa o tempo, passa, em vez de melhorar, piora. Muitos até saem da igreja, vão deixando a igreja. O objetivo da oração de Paulo para os Colossenses, porque Colossenses é a carta escrita por Paulo e por Timóteo de Roma para Colossos. E o objetivo da oração, porque ele orava pelos Colossenses, o objetivo era para que eles pudessem viver de modo digno diante do Senhor, para que tudo que fizessem agradassem a Deus. E o crente que não faz nada não agrada nem a ninguém. A conduta cristã agradável a Deus envolve praticar boas obras. Começa de cumprimentar. De respeito à palavra de Deus. Quando o pregador começa a pregar, isso eu vi muito na gente, ninguém mais se levanta. Só numa extrema emergência. No encontro de 2.000 pessoas, quando alguém começava a trazer a palavra, ninguém mais levantava. O crente precisa estar em contínuo crescimento espiritual. Ele precisa depender do poder de Deus. Esse depender do poder de Cristo opera perseverança, opera paciência, opera a alegria do crente, sendo grato por tudo, pois Deus nos deu parte na herança dos santos. Isso não é comentário meu, isso é da Bíblia King James. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, permanecêssemos nela.
As boas obras, irmãos, são consequência de nossa salvação e não a causa dela. Você não faz boas obras para ser salvo. Você faz boas obras porque você é salvo. E nós conhecemos o crente que é salvo pelas boas obras que ele produz. As boas obras não são secundárias no plano de Deus, pelo contrário, elas são parte essencial de seu plano. Obrigado, Maísa. Só que agora aqui eu preciso pegar de novo. As boas obras não são secundárias no plano de Deus. Pelo contrário, elas são parte essencial do seu plano redentor para cada cristão. Nós somos feitura de Deus. Isso está lá em Efésios 2. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E tem crentes em muitas igrejas que são crentes para receber. Mudo de igreja porque na outra está recebendo mais. Quem está dando mais é o contrário. Se você foi salvo, é para fazer boas obras. Não é para receber. E há pessoas que pensam que fazendo boas obras serão salvos. Não é por obras a salvação, é por graça. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Há uma finalidade da nossa criação. Boas obras. As boas obras são demonstradas na gratidão do crente, no caráter do crente, nas ações dos crentes. Andar em Cristo é viver uma vida que é modelada segundo a vida dele. Agora vou falar um pouco sobre Jesus é o Senhor. Ora, como recebestes Cristo, o Senhor. Se você recebeu Cristo só como Salvador, cuidado. Procura uma liderança na palavra. Ora, como recebestes Cristo, Jesus, o Senhor. Jesus é o Senhor. Vou repetir, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Entre os nomes de Cristo, irmãos, há um que está sobre todos os demais. É o título que o Pai lhe conferiu no momento em que, tendo ressuscitado, subiu aos céus, foi exaltado e assentado em trono de majestade nas alturas. Qual é esse nome? Senhor. Jesus é seu nome histórico. Cristo é o seu nome profético. E o Pai lhe deu o título de Senhor. Esse é o nome mais elevado de Cristo. Em grego aparece assim: Jesus Cristo é o Kyrios. Para traduzir Kyrios para o português, temos que usar várias palavras. Kyrios, grego, chefe, dono, amo, soberano,
Tudo isso é Kyrios. Máxima autoridade. De modo que, se confessarmos Jesus Cristo é meu Senhor, nós estamos dizendo, Jesus é meu chefe. É Ele que manda em mim, não sou eu mais. Porque crendo no Jesus Salvador e continuando a fazer o que quer, não está salvo. Então é preciso crer no Jesus dono, no Jesus chefe, no soberano, no Jesus a máxima autoridade. Jesus é meu chefe, que manda em minha vida. Também é meu dono, meu patrão. Ele é meu proprietário. Eu sou dele. A minha carteira é dele. Por isso eu não falho com meus dízimos e minhas ofertas, porque ela não é mais minha. A igreja paga os seus aluguéis, os seus pastores, e tivemos um tempo que não pagou. Agora Deus está trazendo um avivamento, estamos voltando a ter Jesus como Senhor de nossas vidas. Tudo que eu sou e tenho, irmãos, pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Cristo. Eu não tenho mais nada. Você sabe quem é uma pessoa mansa? É a que não tem mais nada. Você quer ser uma pessoa mansa? Entregue tudo para o Senhor Jesus. Quando dizemos Jesus Cristo é meu Senhor, estamos afirmando que Ele reina e Ele é a máxima autoridade sobre nós. Amém ou não? Ora, como recebemos Jesus Cristo como Senhor, assim também andemos nele. Conclusão. Não estou concluindo porque amanhã continua essa palavra difícil, mas viva. Difícil, mas real. Como vimos, irmãos, Paulo importava-se com o crescimento espiritual dos colossenses, e o fundamento desse crescimento espiritual dos colossenses era o senhorio de Cristo. Cristo Jesus, o Senhor. Por isso Paulo está contente ao escrever a eles. É assim como nós também recebemos pela fé Jesus, o Senhor, Ele deve agora ser, mediante a fé, o nosso padrão de vida. O que é esse padrão? Andar nele. Padrão de vida, padrão de testemunho em Cristo, andar nele, como cristãos que somos, num reconhecimento constante do senhorio de Jesus sobre a nossa existência, visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Em nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.